A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o evangelista Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, nós chegamos na lição de número 3 do terceiro trimestre, edição especial da CPAD em 2020 para as classes de adultos e jovens, onde a gente vai aprender sobre um tema muito especial, o despertamento espiritual. Ele renova o altar. O despertamento renova o altar. Que tema riquíssimo que nós vamos aprender analisando os livros de Esdras e Neemias, acreditando que Deus em Cristo vai falar poderosamente ao seu coração. Essa lição foi publicada em 1993 e a CPAD está reeditando ela e disponibilizando para os nossos irmãos nesse período de pandemia. Esse texto foi escrito pelo pastor Eurico Beckstein. E a aula de hoje, gente, ela é riquíssima e vai apresentar pra gente preciosidades da palavra de Deus. Você, gente boa, que tá chegando hoje pela primeira vez, aproveita, se inscreve no canal, passe a ser um dos nossos alunos. Eu vou ter o prazer, sabe, de te receber por aqui. Aproveita aí, gente boa, deixa aí o teu likezinho, o teu joinha, porque isso ajuda muita gente a compartilhar a palavra de Deus. Por favor, coloca aí hashtag Glória a Deus nos comentários, participa conosco, eu vou ficar muito feliz em te ter por aqui. Lembrando a você também que a aula de hoje ela tem um texto bíblico, fique atento a isso. A aula de hoje tem 3 objetivos para a gente trabalhar junto, tá? E tem 3 pontos para a gente analisar à luz da palavra de Deus. Então vamos lá, vamos deixar de conversa, vamos para o primeiro ponto da aula de hoje em nome do Senhor Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 3, aqui da classe dos adultos e jovens, edição especial do terceiro trimestre da CPAD. E o tema da lição é o despertamento espiritual renova o altar, ou o despertamento renova o altar. Nós estamos analisando na nossa leitura bíblica em classe o texto bíblico de Esdras, capítulo 3, versículo 2 ao 5 e versículo 10 ao 13. Faça essa leitura em nome do Senhor Jesus. A nossa aula de hoje ela tem aí 3 pontos e o primeiro ponto da nossa lição vai tratar sobre o seguinte assunto: o despertamento conduz o homem ao altar. Que riqueza analisar a respeito desse reavivamento espiritual. E como é importante a gente entender a respeito de um reavivamento espiritual para os nossos dias. Que maravilha entender a respeito desse texto. Nós estamos analisando também essa abordagem dos cativos que saem da Babilônia, liberados por Ciro e retornam agora para Jerusalém. Quando eles chegam em Jerusalém, qual é o cenário que eles encontram? Eles encontram a cidade totalmente destruída. Eles encontram, por exemplo, os muros da cidade queimados ao chão, as casas destruídas, invadidas também. Eles encontram, por exemplo, o templo totalmente destruído, que foi destruído lá nos dias de Nabucodonosor. E agora, nesse primeiro retorno, com Zorobabel, com Josué, esses homens de Deus têm o objetivo de restaurar o templo. Mas antes de restaurar o templo, o que eles fazem? Chegando em Jerusalém, de acordo com o texto bíblico, eles restauram o altar de Deus. Eles conduzem a sua vida diante do altar de Deus. Eles levam aqueles cativos que retornaram agora libertos para Jerusalém, levando-o para Jerusalém, a primeira coisa que eles fazem é restaurar o altar de Deus. E como é importante a gente aprender sobre isso, sobre restaurar o altar. E a proposta da lição é exatamente essa, demonstrar esse fervor espiritual que conduz a pessoa a essa restauração em Deus. O teu altar pode ser esse altar da oração, o altar da palavra, o altar da consagração, da santificação ao Senhor Jesus. E o primeiro subtópico da nossa lição vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical. Os judeus sentiam a necessidade do acesso a Deus que o altar lhes proporcionava.
Esse é o primeiro subtópico do ponto número 1. Em primeiro lugar, a gente precisa levar em consideração que a adoração judaica ela está envolvida nesse símbolo do altar. É claro que o altar representa essa consagração. Diante do altar, o povo hebreu adorava ao Senhor. E agora eles retornam para Jerusalém e entendam o cenário. Estão sem templo, estão sem muros, estão sem casas, mas eles não estão sem a fé. E a primeira coisa que eles realizam é restaurar o método da adoração. E esse método da adoração se inicia com o altar. A própria Bíblia faz questão de narrar para a gente que aqueles que retornaram cativos da Babilônia viveram lá 70 anos. Alguns retornaram idosos. E o que eles fazem? Relembram a necessidade de restaurar o altar diante da presença de Deus. Relembram sobre a necessidade de buscar esse Deus vivo como a própria lei de Moisés ensinava. E é importante a gente levar em consideração isso aqui. Esdras capítulo 3, versículo 3, está escrito que o povo retorna com temor no seu coração. Um temor de adoração, um temor de busca da presença de Deus. Eles estavam retornando para Jerusalém, sabendo da perseguição, das lutas, mas ao mesmo tempo com esse temor, com o coração voltado para o Deus vivo. Está escrito em Êxodo capítulo 29, versículo 43, lá na lei de Moisés, que o altar era um método de acesso à adoração a Deus. Hoje nós conhecemos um método de adoração a Deus. Que método é esse? A oração. Através da oração, você tem livre acesso a Deus, porque Cristo nos deu esse acesso. Mas antigamente, especialmente nesse período, o método de adoração passava pelo altar. Então o altar tem esse símbolo, tem esse fervor espiritual, demonstra esse simbolismo de adoração a Deus. E é importante a gente focar nisso aqui para poder demonstrar que esse altar é um símbolo também da nossa oração, é um símbolo também da nossa adoração, é um símbolo também da nossa busca com Deus vivo. E se eu estou até aqui contribuindo com você, se você está compreendendo a palavra de Deus, por favor, descreve aí nos comentários se Deus está falando com você. Vamos agora para o nosso segundo subtópico aqui do ponto número 1, que vai tratar sobre o seguinte argumento. Todos os despertamentos genuínos começam pela restauração do altar. Passam pela restauração do altar. O altar traz esse símbolo para Israel, esse altar que representa essa adoração. E todo o despertamento genuíno começa pela restauração do altar. Se a gente quer ter uma vida fervorosa num período de crise, que é a proposta dessa lição, nós precisamos passar pelo caminho de um verdadeiro despertamento genuíno. O despertamento espiritual genuíno, ele não é envolvido por barulheira, entenda isso. O despertamento espiritual genuíno, ele passa pela restauração do altar. Restaurando o altar, aí então você encontra o som, o louvor, a adoração, o barulho de glória a Deus por causa dessa restauração. 1 Reis capítulo 18, versículo 16 ao 40. Está escrito na palavra de Deus que Elias, ele restaura o altar quando o povo de Israel estava distante da presença de Deus, estava frio espiritualmente. Elias restaura o altar diante dos profetas de Baal e ele restaura o altar antes de adorar a Deus. A gente precisa restaurar o nosso altar. Nós precisamos aprender com a palavra de Deus que nós precisamos restaurar o nosso altar, e o nosso altar pode ser restaurado com coisas simples, com coisas que nós podemos fazer na nossa adoração cotidiana, como por exemplo, adorar a Deus, orar, buscar a Deus através da leitura da palavra, buscar a Deus em jejum, em consagração. Não podemos abrir mãos dessas coisas, porque isso são símbolos também da restauração do altar. E aqui a gente entende que, sendo pentecostal, nós podemos também estudar teologia, aprofundar na teologia, mas não podemos deixar e abrir mão desse momento da experiência com a palavra de Deus, desse momento da experiência
experiência com a oração, desse momento com a experiência com o Deus vivo. Segundo Crônicas, capítulo 29, versículo 3, está escrito que o rei Ezequias, um rei piedoso, quando ele tomou posse do seu reinado, a primeira atitude que ele fez foi restaurar o altar, abrir as portas do templo, adorar a Deus. Se você quer ter uma vida bem-sucedida, passe por esse princípio da sua restauração pessoal do seu altar. Como anda a tua leitura bíblica? Como anda a tua vida de oração? Para e pensa nisso. Como anda o teu período de consagração a Deus? É importante a gente levar isso em consideração aqui na Escola Bíblica Dominical. E quando nós chegamos em Esdras capítulo 3, versículo 3, está escrito lá no Antigo Testamento que os homens de Deus, quando retornaram para Jerusalém, a primeira coisa que eles realizaram foram a restauração do altar. Eles ofereceram sacrifícios a Deus. Eles ofereceram a Deus a sua adoração de forma simples, mas de forma que agradava ao Senhor. Se você tem uma grande obra a realizar, se você tem um grande projeto a fazer, aprenda com esses homens de Deus, aprenda com o governador Zorobabel, com o sacerdote Josué, inicie o teu ministério com adoração, com a restauração do altar, com a oração, buscando a Deus. Antes de tomar uma decisão, busque ao Deus vivo, porque o Deus vivo pode sim falar com você. Finalizando o nosso primeiro ponto, eu espero que Deus em Cristo esteja falando com você. Se você está entendendo a palavra de Deus, coloca aí hashtag Glória a Deus. Eu vou ficar muito feliz com a sua participação por aqui, tá bom? Vamos agora para o segundo ponto da nossa aula de hoje, que vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical: Cristo, o centro da nossa comunhão com Deus. Quando a gente para pensar agora na visão do Novo Testamento, nós entendemos que Cristo agora é o nosso altar no Novo Testamento. No Novo Testamento, Cristo estabelece o seu altar de adoração a Deus no Calvário, nos resgatando para a sua presença. No Antigo Testamento, o altar tinha esse símbolo de adoração, esse símbolo de comunhão, de santificação ao Deus vivo. No Novo Testamento, qual é o símbolo desse altar em Cristo? É o Calvário. O Calvário demonstra para a gente que ele é o símbolo primordial da obra de Cristo. No Calvário, Cristo nos compra. No Calvário, Cristo resgata você. No Calvário, Cristo estabelece o verdadeiro altar da adoração. O escritor aos Hebreus chega a dizer que Cristo ele é o sacerdote, ele é aquele que oferece, mas ao mesmo tempo ele é a oferenda do altar. Ele é aquele que se coloca no altar à disposição. Ele ofereceu a sua vida a Deus para que você então pudesse ser resgatado por essa atitude dele no altar do Calvário. Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3 diz que Cristo se oferece em sacrifício vivo no Calvário, em nosso lugar. Lá ele estabelece o seu altar. Ainda em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2, Paulo também diz que todas as coisas se remetem a ele. Todas as coisas apontam para Cristo, para esse altar do Calvário. Colossenses capítulo 1, versículo 18. O Paulão, ainda continuando sobre esse assunto, para os irmãos de Colossos, ele diz que Cristo então nos resgata nessa preeminência, nessa atitude de Deus em nos restaurar diante desse altar do Calvário. Então o Calvário em si, ele simboliza para a gente essa restauração. O Calvário em si simboliza para a gente esse altar. No Calvário, nós agora somos santificados. Vamos entender isso aqui. No Antigo Testamento, a pessoa oferecia a adoração através do altar para poder adorar a Deus e ser santificado. Mas no Calvário, no Novo Testamento, nós somos resgatados em Cristo, porque Cristo se oferece e essa oferenda de Cristo nos santifica para a glória de Deus. E Efésios 1:7 está escrito que isso tudo reflete a redenção da salvação em Cristo para mim e para você. Eu espero que Deus esteja falando com você. Se você está entendendo a palavra de Deus até aqui, coloca aí nos comentários o que você está entendendo. E vamos agora para o nosso primeiro subtópico aqui do ponto número 2, que vai tratar sobre o seguinte assunto: toda a Trindade atuou na morte expiatória de Jesus. Primeiro a gente precisa entender que a Trindade em si tem esse relacionamento. O Pai se comunica com o Filho se comunica com o Espírito glorifica a Deus, tem todo esse relacionamento. A Trindade reflete exatamente essa vontade do Deus vivo.
O Deus Pai planeja a salvação, Cristo executa e o Espírito Santo mantém essa graça. Você percebe aqui que não são três deuses diferentes. Você também percebe que não é um Deus somente que de vez em quando se veste como Jesus e depois como Espírito Santo, mas na realidade é um em três, ao mesmo tempo, com a mesma essência, atuando para esse resgate. Em primeiro lugar, nós precisamos ler o texto bíblico de Efésios capítulo 3, versículos 6 ao 9. Nós percebemos que o Deus Pai, atuando então nesse plano da salvação, na construção desse altar do Calvário, ele planeja essa salvação no seu eterno poder. Antes da gente nascer, antes de criar todas as coisas, antes de tudo ser preparado, Deus planejou essa salvação. Ele já sabia que o homem ia pecar. Deus não é pego de surpresa, leve isso em consideração. A salvação não é plano B de Deus, mas é plano A. Deus nunca é pego de surpresa. E Deus já apresenta esse plano em Cristo. E de acordo com 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19, o Paulo diz que Deus estava no Calvário com Cristo, que Deus estava atuando com Cristo no Calvário, com o objetivo de nos resgatar do juízo, de nos resgatar do pecado, de nos restaurar para a sua presença. Em segundo lugar, a gente precisa levar em consideração também, entendendo a respeito sobre essa atuação da Trindade nesse resgate, nesse altar do Calvário, Cristo, Filho de Deus, se entregou por nós. Efésios capítulo 5, versículo 2. Cristo se entrega voluntariamente. O próprio Paulo faz questão de dizer, através da carta aos Filipos, que ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Capítulo 2, versículo 5 a seguir. Ele então se entrega voluntariamente. Ele se entrega no nosso lugar. Ele tem esse desejo de nos resgatar. Ele nos ama primeiro. Ele nos resgata para a glória de Deus e ele vai até o Calvário, que é esse altar da nossa restauração. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Ele foi até o madeiro, foi até o Calvário, padeceu no nosso lugar com o objetivo de oferecer esse sacrifício a Deus para nos comprar para si. Então a gente é comprado por Jesus. Isso quer dizer, gente boa, que você é comprado por Jesus. Se você pertence a Jesus, deixa aí o teu aleluia. Isso é importante para a gente poder adorar a Deus também. Em terceiro lugar, entendendo a respeito dessa manifestação da Trindade nesse altar do Calvário, nós também entendemos a respeito da atuação do Espírito Santo. Hebreus capítulo 9, versículo 14. Está escrito que o Espírito ajudou Cristo a continuar firme até o Calvário. O Espírito Santo capacitou Jesus. Quando você observa a interpretação do próprio Lucas, você percebe que Lucas é um que destaca a ação e atuação do Espírito Santo. De acordo com William e Robert Menzies, são os escritores da Bíblia de Estudo Pentecostal, você vai perceber que há uma ótica pentecostal, há uma ótica espiritual na atuação do Espírito Santo, tanto no Evangelho de Lucas. É interessante que o Evangelho de Lucas demonstra Jesus como homem. Então, todas as atuações em Lucas, preste atenção, em Lucas, de Cristo realizando milagres, fazendo os feitos como Deus, você percebe que são atuações pelo poder do Espírito Santo que capacita esse Jesus. Você percebe comparando, por exemplo, Mateus capítulo 4, versículo 1. Está escrito em Mateus capítulo 4, versículo 1, que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado na tentação. O mesmo texto lá em Lucas capítulo 4, versículo 1, está escrito da seguinte maneira, que Cristo foi cheio do Espírito Santo. Então você percebe que há uma atuação do Espírito sobre Cristo, conduzindo Jesus até o Calvário, e essa atuação, tanto do Pai, como do Filho e do Espírito Santo, nesse altar que glorifica a Deus. Eu espero estar contribuindo com você até aqui, eu espero que você esteja entendendo a palavra de Deus. Vamos agora para o nosso segundo subtópico do ponto número 2, que vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical. O Espírito Santo quer, pelo derramamento espiritual, demonstrar aos homens a grande vitória de Cristo no Gólgota, no Calvário.
O Espírito Santo demonstra essa atuação espiritual para a gente. Gente, como isso é rico, como isso alegra o nosso coração. Eu não sei se isso alegra o teu coração, mas o meu alegra. Em saber que eu sou resgatado por Cristo, que tem a atuação do Espírito Santo para a gente, sabe? Isso é rico para a nossa alma. De acordo com Hebreus, capítulo 10, versículo 32, a atuação do Espírito Santo age quando ele ilumina o homem, traz esse entendimento para esse homem compreender a respeito da salvação. A gente precisa entender a atuação do Espírito Santo na Bíblia. O Espírito Santo na Bíblia, ele trabalha com os homens, no Antigo Testamento, no Novo também, trazendo a revelação. A revelação ela é dada ao homem quando esse homem de Deus recebe aquela revelação espiritual para ele escrever o texto. Ele registra o texto. Isso aconteceu com os profetas. Eles registraram a revelação oficial dada pelo Espírito Santo de Deus naquele momento profético, e aquela revelação ficou registrada naquilo que nós chamamos de autógrafos. Os primeiros exemplares da Bíblia, para você entender assim de uma linguagem bem prática. Você percebe agora que nós, cristãos em Jesus, nós possuímos também outra oportunidade que Deus nos dá através do Espírito, conhecida como a iluminação. Hoje eu não tenho mais uma revelação para escrever um texto bíblico, presta atenção, eu não tenho uma autoridade para escrever a Bíblia, você também não, mas o que Deus nos dá? Deus nos dá a iluminação para entender o texto. Lendo o texto bíblico através do Espírito Santo, eu tenho a compreensão com as ferramentas hermenêuticas e a iluminação de entender o que o autor estava querendo dizer, o que o Espírito Santo quer falar conosco. Isso traz uma riqueza para a gente. E a revelação, a gente precisa levar em consideração uma diferença muito grande do dom de profecia, do dom de discernimento de espírito, é assunto para outra coisa. Por exemplo, Deus pode usar alguém com o dom de profecia, Deus pode usar alguém no dom de discernimento de espírito, é assunto para outra disciplina. Mas quando a gente entende sobre o termo original de revelação, o termo original de revelação, no sentido de compreender o texto, é o momento em que Deus está falando com o profeta está registrando o texto, escrevendo a Bíblia. Isso eu não tenho. O que eu tenho hoje é essa graça que Deus nos dá através de um dom espiritual que você também pode receber de Deus se você buscar, que é conhecido como discernimento de espírito, como palavra e ciência, como palavra e profecia. São coisas que Deus mostra para as pessoas, isso em sonhos, isso em visões. Isso aqui é importante a gente deixar claro. Mas o Espírito Santo atua em nós através dessa iluminação. Então, quando você lê o texto, tem clareza dele, você então está tendo a iluminação do Espírito para o teu coração. E é importante a gente levar em consideração isso aqui. Efésios capítulo 1, versículo 17, diz que o Espírito Santo revela. Já que eu estou traçando a respeito disso, sobre essa questão da revelação, entenda a diferença da revelação para o texto bíblico, como eu acabei de explicar para você, para a revelação de um dom espiritual, de Deus mostrar coisas ocultas, de Deus demonstrar para você, através desse mistério espiritual, um discernimento a respeito de algo. Mateus capítulo 16, versículo 16 e 17, está escrito que foi o Espírito de Deus que deu agora a Pedro, então, essa revelação, no sentido de iluminação, para Pedro compreender que Jesus é o Filho de Deus. Então, eu espero estar deixando isso claro para você, que tem uma diferença entre o dom de profecia, entre o dom de discernimento, entre esse dom de revelação para coisas ocultas, mas existe uma diferença também da verdadeira revelação, aquela primeira para o texto bíblico. Em segundo lugar, a gente precisa compreender sobre a atuação do Espírito Santo, para a gente que é pentecostal também, é que o Espírito Santo nos ensina. Esse Espírito Santo trabalha em nós, trabalha em você, nesse fervor espiritual, te ensinando. Ensinando o quê? As Escrituras, o entendimento da Palavra de Deus, o entendimento da morte e ressurreição de Cristo, o entendimento de compreender que esse resgate foi verdadeiro, como está escrito lá em Lucas, capítulo 24, versículo 32 e 45. Então, esse Espírito Santo, ele revela, mas ao mesmo tempo ele traz essa iluminação e também nos ensina a respeito dessa palavra. Em terceiro lugar, você precisa compreender também a respeito de todo esse entendimento sobre a salvação e esse fervor espiritual provocado pelo altar, é que o Espírito Santo explica.
Ele ensina e te explica. Como está escrito lá em João, capítulo 19, versículo 20, Cristo então deixa claro, está consumado. Quem é que traz essa clareza agora para o homem, para que o homem entenda a atuação de Deus em nós? É o Espírito Santo, que agora vai te explicar que aquela obra de Cristo no Calvário tem o objetivo de resgatar você que estava perdido, que tem o objetivo de te trazer para perto da presença de Deus. Então nós, da linha de pensamento pentecostal, acreditamos que esse Espírito Santo, ele atua em nós, ele atua trazendo esse entendimento do texto, ele atua trazendo essa explicação, ele atua trazendo essa clareza a respeito das Escrituras, nos ajudando também nas horas difíceis. Esse Espírito Santo atua em nós. Colossenses 2,15 está escrito que o Espírito Santo também traz essa explicação para a gente, de entender que essa morte expiatória de Cristo provoca em nós a fé. Esse Espírito Santo nos traz o entendimento a respeito da fé, nos traz esse entendimento a respeito do fervor espiritual. A gente da linha de pensamento pentecostal acredita muito nisso. Por exemplo, o Espírito Santo, ele atua como consolador, ele te ajuda nas horas difíceis, nesse período de crise. É ele que está junto com você, te escutando também, te ajudando a permanecer firme, colocando esse fogo no teu coração. E em quarto e em último lugar, para a gente fechar o ponto de número 2 da nossa lição, o Espírito Santo, ele penetra. Como ele penetra em nós? Ele trabalha em nós no nosso coração. Ele trabalha em nós na nossa alma. Ele trabalha em nós no nosso espírito, em contato com Deus. Efésios capítulo 5, versículo 13, está escrito na palavra de Deus que ele se manifesta em nós, trabalhando em nós e nos ajudando nas nossas atitudes diárias. Isso quer dizer que quando você tem essa comunhão com o Espírito Santo, que quando você é fervoroso, especialmente Efésios capítulo 5, você vai entender agora que você é um cristão pentecostal fervoroso, avivado em Jesus, mas você não é só avivado dentro da igreja, mas é avivado também em casa. Você ama a sua esposa, você respeita os teus filhos, você que é filho, honra os teus pais, você que é esposa, é submissa ao teu marido, porque é semelhante a Jesus, que Jesus é submisso ao plano de Deus, e esse marido é submisso a Deus como servo de Deus. Então tem toda essa atuação do Espírito Santo trabalhando na vida do cristão nesse avivamento. E o que é ser fervoroso, gente? Ser fervoroso não se resume apenas em falar em línguas espirituais, mas ser fervoroso vai além do falar em línguas espirituais. Ser fervoroso é ser fervoroso acreditando na atuação do Espírito Santo, que te capacita para a missão de levar o Evangelho no teu trabalho, na tua escola, junto com a tua família, permanecendo firme como o luzeiro de Deus nesses dias maus. Eu espero estar contribuindo com você. Se você está entendendo a palavra de Deus, se Deus está falando contigo, coloca aí nos comentários para a gente saber o que você está achando a respeito dessa aula de hoje, a respeito dessa lição que está maravilhosa para a gente. Vamos agora para o nosso terceiro e último ponto da aula de hoje, que vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical. O terceiro e último ponto fala sobre o cuidado com as imitações. Nós precisamos parar para entender a respeito do que está acontecendo nos dias de Esdras, por exemplo. Quando Zorobabel e Josué tornam para Jerusalém, é importante a gente ler o capítulo 4, você vai perceber que os samaritanos se aproximam então daquelas lideranças judaicas para poderem contribuir na restauração do templo. Só que a gente precisa levar em consideração quem são esses samaritanos aqui. Esses samaritanos agora são mistos, são aqueles que se misturaram às culturas pagãs e ao mesmo tempo queriam ler a lei de Moisés, mas ao mesmo tempo queriam cultuar aos pagãos, aos deuses pagãos, às adorações estranhas. E eles se oferecem para as lideranças judaicas para poder contribuir na construção do templo. Mas Zorobabel e Josué entendem que a responsabilidade de restaurar o templo era exclusiva do povo judeu. Aqui também traz um entendimento para a gente a respeito dessa questão, dessa parceria com o ecumenismo. Diante da presença do Deus vivo, o povo judeu demonstra para a gente que não é aceito o ecumenismo. Isso era a função exclusiva desse povo de Deus. Eles deveriam construir aquele templo, restaurar aquele altar, fazer tudo conforme Deus estava desejando.
Então eles não abrem mão para isso. E aqui no terceiro ponto a gente precisa entender muito bem que nós precisamos tomar cuidado com as imitações desse mundo. Às vezes o mundo se oferece para poder trazer inovações para a igreja, para poder trazer inovações para a juventude. Tome cuidado com isso. Observe o que Zorobabel e Josué estão ensinando para a gente. A responsabilidade de adorar a Deus é do povo de Deus, é exclusiva do povo de Deus. E em nossos dias nós estamos percebendo muito bem, e isso foi colocado por Ulrich Bergstein, a respeito de inovações que estão se aproximando da igreja, da casa de Deus, para poder distrair o povo de Deus, retirando os princípios do avivamento, os princípios do altar, como a oração, por exemplo, retirando os princípios da palavra, do ensino, de compreender o texto à luz do Espírito Santo, retirando, por exemplo, e substituindo aqueles períodos de verdadeiras adorações por shows. Tome cuidado com isso. Nós precisamos compreender a respeito do verdadeiro avivamento espiritual. Estamos vivendo em um período de pandemia, estamos vivendo em um período de crise, e a gente está percebendo que muitas pessoas estão se esfriando na fé. E aqui nós precisamos levar em consideração como é importante a gente restaurar o nosso altar, como é importante a gente não abrir mão de princípios pequenos para a gente, mas que são poderosos, como a oração, leitura bíblica, jejum espiritual. Isso tudo demonstra a importância da restauração desse altar. E leve em consideração isso. Existem muitos movimentos que trazem coisas esquisitas, especialmente para o nosso movimento do pentecostalismo. E hoje, quem estuda o pentecostalismo já sabe muito bem que tem uma diferença entre o pentecostalismo clássico, entre um pentecostalismo de segunda onda, de terceira e de quarta onda. Nós da Assembleia de Deus, nós seguimos o pentecostalismo clássico. O pentecostalismo clássico, ele surge em 1911 com os missionários suecos, e a teologia sueca, ela traz para a gente um princípio que você acredita, um princípio conhecido como teologia do padrão quádruplo. O que é isso? É aquela teologia que defende o seguinte: Jesus salva, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus cura e Jesus em breve virá. Esses princípios nós não podemos abrir mãos. Nós conhecemos também outros movimentos pentecostais que surgem, por exemplo, como o de segunda onda, que é aquele movimento pentecostal que valoriza somente a cura divina. Terceira onda, que já é esse movimento pentecostal conhecido como neopentecostal, onde você já acha essas misturas, essas coisas meio esquisitas, sem fundamentação da palavra de Deus, trazendo para esse movimento. E a gente precisa parar para entender o que é verdadeiramente adoração, o que é verdadeiramente um avivamento, o que é verdadeiramente essa busca da presença de Deus. Tem gente que pensa que avivamento é ter somente a igreja cheia, mas avivamento é ter o fervor espiritual. É isso que a gente prega no pentecostalismo clássico. O verdadeiro avivamento espiritual no pentecostalismo clássico ensina que o cristão precisa ser diferente, que o cristão precisa dar testemunho, que o cristão precisa ter uma vida com Cristo. Gente, eu espero que eu possa ter contribuído com você. Se eu contribuir com você, se a palavra de Deus falou no teu coração nessa aula de hoje, coloca aí nos comentários. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Na próxima semana a gente vai estar aqui com você com mais uma videoaula. Nós vamos trabalhar a lição de número 4, que vai tratar sobre o seguinte argumento: a construção do templo enfrentou oposição. Que Deus em Cristo abençoe você, pessoal. Um beijão no teu coração. Compartilha esse vídeo aí para um monte de gente na Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe a tua vida. Nossas playlists e todo o nosso material. Se você quer entrar aí no grupo de WhatsApp, tá tudo no link na descrição. Procura aí. Que Deus te abençoe e até a próxima aula, se Deus quiser.